Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro, mais um bate-papo e mais conteúdo de muita qualidade para você. Afinal de contas, aqui você sempre encontra informação relevante e algo que vem diretamente ao que você precisa. Se você está assistindo isso daqui gravado, pule 3 minutinhos para frente, porque como de costume eu vou deixar aqui alguns recados, justamente para que outras pessoas também possam ouvir e participar desses conhecimentos e estudos do Dr. Bruno Nicolino. Se você já está por aqui, aproveita e clique nesse botãozinho que parece aqui um aviãozinho para convidar outras pessoas que, como você, um dia não mais estarão aqui e precisam deixar tudo bem planejadinho, principalmente por causa da reforma tributária. Ó, o Dr. Giba aqui, já seja muito bem-vindo. E se você quiser fazer algumas perguntas, também pode fazer utilizando esse balãozinho com uma interrogação, que aí nós vamos selecionando, pode ser votado e as mais selecionadas vão ser respondidas primeiro. E logo depois nós passamos a responder as outras. E fica à vontade também aqui de interagir. O Dr. Giba, Dr. Gil Baumgarten, já diz aí, o som tá chegando bem? A imagem tá boa? Eu sei que a carcaça não é muito boa, mas e o vídeo? Pegou? Boa noite, Naya, tudo bom? Estamos aqui só aguardando o Dr. Bruno, ele deve estar penteando o cabelo, coisa que eu não posso fazer, mas nós vamos falar sobre planejamento sucessório, principalmente agora com essas mudanças da tributação, né? Essa reforma tributária, ninguém gosta de pagar imposto. Então, ao invés de você deixar... Opa, e aí, Gil? Ao invés de você deixar uma grana... Opa, peraí, eu estou na conta errada? Não. É que o Bruno mandou aqui. Deixa eu mandar o convite lá para ele. Eu acho que ele está meio perdido lá, coitado. Vamos lá, Bruno. Na verdade, o problema não é ele, o problema sou eu. Acaba se perdendo um pouquinho. Ô Gil, você estava lá na sala secreta agora há pouco, não estava não? Eu acho que eu te vi lá, hein? Aí, o Brunão chegou, vamos colocar ele para dentro. Cadê o Bruno? Entrou. Já está aqui para dentro. Olá, Paulo, tudo bem? Já estamos ao vivo? Já. Para ficar bem, Brunão, tem que piorar um pouquinho, porque tá tudo ótimo. E você sabe por quê? Porque hoje você vai jogar luz nas trevas. Hoje você vai trazer quais são as ferramentas para nós não deixarmos um abacaxi para quando nós estivermos mais aqui. Ó, o doutor Gil já está sedento aqui pelas informações. E vamos iniciar batendo um papo. Caso alguém ainda não conheça o Brunão, ele vai se apresentar agora. Manda ver, Bruno. Então vamos lá, boa noite a todo mundo. Obrigado aí pela participação. Um abraço, Gil. Vamos lá, meu nome é Bruno Nicolino, eu sou advogado no Rio de Janeiro, mais de 12 anos de advocacia, se contar com estágio aí, somos 16 anos atuando aí, direito de família, civil, sucessões. Me formei no FRJ, fiz pós-graduação na EMERGE, também uma faculdade pública renomada aqui no Rio. E desde a época de estagiário eu trabalho com direito das sucessões, trabalhei em defensoria pública, trabalhei em escritórios especializados no setor específico de inventários. E após me formar, fui efetivado em um dos escritórios, acabei me desligando e passei a nossa advocacia por conta própria, né? Fundei já 2 escritórios, Nicolino e Folces, Monteiro Nicolino, e hoje eu sou sócio do Bruno Nicolino Advocacia aqui no Rio de Janeiro. A gente está montando uma sede nova no bairro de Copacabana, especializados na área de inventários e planejamento sucessório. Maravilha, então vocês já estão vendo que tem muita bagagem aqui. O nosso querido Bruno da Cidade Maravilhosa, e ainda agora está com o escritório numa das praias mais famosas, mais bonitas. Eu tenho né? Ver se o pessoal trabalha, porque é 2 quadras da praia, perigoso. Pois é, mas pelo bronzeado do Dr. Bruno, você já sabe que ele está aqui na labuta. Está aqui um rapaz que não dá o ponto sem nó. E eu vou dizer uma coisa, eu só trago gente aqui com muito conteúdo. E se por acaso você ainda não segue o Bruno, você clica aqui nessa carequinha, vai aparecer o nome dele, passa a seguir, porque se por um acaso
nós não respondermos, e principalmente o Dr. Bruno, alguma pergunta agora, você vai lá no Instagram dele, faz essa pergunta, manda no direct, manda no comentário, e se ele não responder, você volta aqui e me conta que eu pego no pé dele. Ô, Brunão, hoje nós vamos falar de planejamento sucessório. Pouco antes, enquanto você estava ajeitando a cabeleira aí, antes de entrar, eu estava dizendo que ninguém gosta de pagar muito imposto. E eu já tive notícias que com essa reforma, o que era ruim vai ficar pior ainda, né? É aquela história, né? O pessoal acha que não dá para piorar. Não, mas o fundo do poço tem alçapão. Desse Mas jeito. exatamente, principalmente nesse ponto. E eu sei que você está estudando a fundo isso. Agora, me diz uma coisa. Fazendo uma comparação do que é hoje e do como vai ficar, o quanto pior vai ser? Qual que é o tamanho aí do problema que nós já temos aqui, começar a nos acostumar para não ficar tão assustado lá na frente e não ficar de cabelo de pé, porque cabelo nem mais tenho. Como é que eu vou ficar assustado, né? Pá, eu acho que a gente está no momento chave no planejamento sucessório em que, se você tem a intenção de fazer dentro do seu planejamento sucessório alguma ferramenta de transferência de bens, e principalmente para quem é do estado de São Paulo, né? O momento é agora, porque a reforma tributária que mais afetou o imposto sobre a transmissão, ela veio em dezembro de 2023. E ao longo do ano de 2024 e ainda nesse início de 2025, os estados têm que se adequar ao que mudou na legislação federal e na Constituição, e muitos não se adequaram, inclusive o estado de São Paulo, né? Uma das mudanças principais é a progressividade da alíquota. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente já tinha a alíquota progressiva desde 2015. Mas o que é a progressividade de alíquota? Se antes cobravam um imposto fixo sobre todo o patrimônio que está sendo transferido com a herança, foi determinada pela Constituição que esse imposto deve ser progressivo, ou seja, vai indo por faixas, e essas faixas não funcionam que nem o imposto de renda, tá? São faixas em que, por exemplo, se você tem 500 mil que vai ser recebido de herança e estava na alíquota de 5%, passou de 500 mil, passou a ser 600, vai pular tudo para uma alíquota de 7%, por exemplo. Então, retroativo. Sempre isso aí de 2 a 8% em geral. O limite ainda está em 8%, tá? E São Paulo é um dos estados que há muito tempo tem o tributo sobre a herança de 4% e já estão fazendo alteração para conseguir chegar no teto máximo de 8%. Então, quem é de São Paulo tem que correr atrás para fazer essa transferência. Ou seja, São Paulo vai deixar de ser um bom lugar para você padecer. Qual é o bom É lugar interessante. para descer, né? Pois é. Eventualmente padecer é dormir em algum lugar sossegado. Mas é interessante que você diz, ô Bruno, pelo seguinte, outro dia eu estava conversando com o meu filho Felipe, 11 anos, né? E estava comentando que hoje, não de hoje, né? Mas você paga para tudo, né? Você paga no consumo, você paga para ter um imóvel, paga para ter um carro, paga para usar o carro, né? Aí até que eu cheguei e falei, ó, paga para morrer também. Eu falei, papai, mas como paga para morrer? Foi, na verdade, você paga depois que morre. Eu falei, mas você já morreu, como é que você vai pagar? Na verdade, você deixa a conta para os outros. E é interessante essa reflexão, você sabe por quê? Nós que somos advogados, e tem outros advogados aqui na live, puxar a orelhinha de vocês, né? E tem muita gente que vai assistir depois, conhecemos da lei. Então, nós não podemos simplesmente nos alijar e deixar para fazer esse planejamento sucessório depois ou não fazer. E é interessante o que você disse, porque, veja, de 4 para 8 você dobra. Então, é importantíssimo saber dessas ferramentas. Sim, exatamente, Paulo. E uma coisa que eu sempre falo, e eu faço essa introdução em todas as minhas lives, né? Que planejamento sucessório não é você chegar, faz uma reunião com um advogado, prepara a sua holding familiar e passou 2 meses, está tudo resolvido na sua vida. Os atos de planejamento sucessório são feitos ao longo da vida, porque a gente constrói patrimônio ao longo da vida, a gente cria novas empresas, a gente assume novas obrigações. Algumas pessoas Muitas pessoas se casam mais de uma vez, se divorciam,
tem outros filhos inesperados. Então, assim, o ato de planejamento sucessório, eu acho que ele tem que ser pensado ao longo da vida. E muitas vezes as pessoas fazem um ato de planejamento sucessório sem nem pensar. Por exemplo, a previdência privada é uma ferramenta de planejamento sucessório e eu iniciei minha primeira previdência privada com 21 anos de idade, no final da faculdade, quando comecei o estágio. E eu não sabia, na época, que eu estava pensando no meu planejamento sucessório, mas a previdência privada é uma das melhores ferramentas de planejamento sucessório, principalmente para a família que não tem um patrimônio tão vasto que compensa fazer uma holding ou buscar uma offshore. Então, acho que isso é uma coisa que, assim, da mesma forma como o planejamento tributário, né, se você é um empresário, você está sempre pensando em tributo. E se você acumula patrimônio, você tem que estar sempre pensando como é que vai ser, o que eu planejo fazer com esse patrimônio, né? Porque isso também faz diferença. Talvez não compense um imóvel que você compra pensando em vender, o imóvel que você quer vender, talvez não seja um bem que você vai transferir antecipadamente para os seus filhos. É interessante, Bruno, você estava falando, eu estava pensando aqui, de certa forma, essa geração mais nova não tem mais tanto a vontade de ter, mas sim de usufruir, né? E isso nós vemos aqui principalmente em questões mais corriqueiras, como carro ou outras coisas. E eu fico pensando, né, do jeito que as coisas estão indo, tá impelindo para você não ter, mas para você usar. E quando você tocou nisso daqui, falou assim, durante a vida você tem patrimônio, né? Aí se você for pensar, por exemplo, um imóvel. Quando você compra um imóvel, você tem que pagar ITBI. Enquanto você mantém, você tem que pagar IPTU. Ou seja, então o imóvel não é teu, você aluga o imóvel, né? É, Muito embora faz um investimento considerável e ainda deixa imobilizado. Eu, particularmente, gosto muito dos fundos imobiliários, inclusive porque ele tem até isenção. uhum, Muito embora você não vai... eu tenho lá XML, lá, é dono do shopping. Eu não vou poder chegar lá no shopping e sair mandando, né, fazer. Mas eu digo isso porque eu, hoje em dia, também tenho mais essa mentalidade de não ter as coisas, mas de usar as coisas. Ou seja, aqui em São Paulo nós estamos com 4, vai para 8, vai dobrar. E isso é uma outra pergunta que eu ia te falar. Aqui no São Paulo vai deixar de ser um bom lugar para morrer. E o resto do estado? Todos vão ter que se adequar, todos vão ter que ir para 8, e essa alíquota progressiva, pelo que você explicou, é diferente do imposto, porque no imposto o que vai na primeira faixa é tributado com aquele percentual. Segundo, agora aqui, então nós estamos uhum. caminhando para um cenário onde mais vale a pena você ter pequenos imóveis do que ter um imóvel maior, talvez? Ou minha premissa está errada, equivocada? Eu acho que é muito. Eu concordo com o que você está falando, mentalidade, mas eu acho que a gente tem que pensar muito em planejamento sucessório, talvez não pensando na geração pessoal que é um pouco mais novo do que eu, né? Eu estou chegando aos meus 35 anos e eu já vejo uma grande diferença entre a minha cabeça e a cabeça de quem está com 20 hoje. Esse choque de cultura já começa a existir, né, Paulo? Uhum. Mas a gente está diante de um fenômeno, isso não é só no Brasil não, mas um fenômeno mundial que os economistas internacionais estão chamando de The Great Wealth Transfer, a grande transferência de riqueza. A gente está pegando essa geração da galera que hoje está na faixa dos 60, 80, né? São os baby boomers, que acumularam muito patrimônio, acumularam muitos imóveis. A gente vê muito esse cliente que dá para ver que é aquele perfil padrão, classe média, servidor público, mas que ao longo da vida aproveitou boas oportunidades de acumular patrimônio e se vê um milionário, não pode não ter aquela renda milionária, mas se vê com talvez 10 imóveis, um patrimônio de 5, 8, 10, 20 milhões, né? E todo esse patrimônio vai passar para a geração seguinte, né? Então, acho que está muito em voga. Inclusive, discute-se nos fóruns econômicos internacionais exatamente isso. Os estados, os países querem taxar. Eles querem tirar uma fatia disso. E é muito interessante, porque as gerações, a minha geração está com muita dificuldade dentro do aspecto financeiro. A gente vê uma disparidade entre a renda deles e o padrão de vida que eles esperaram enquanto jovens, né? Mas ao mesmo tempo
eles serão os beneficiários de uma grande transferência de riqueza, que dizem que sim, na história da humanidade nunca houve uma tamanha transferência de riqueza. Então, essa dicotomia, tá? Agora eles não querem, mas eles vão ganhar, porque todo mundo Que é- tem um pai e uma mãe, né? Pois é, pois é. E aí eu te pergunto, Brunão, qual que é o momento ideal para começar, eu não digo nem pensar, mas colocar em prática, porque para colocar em prática você precisa fazer um planejamento e depois começar a executar. Qual que seria o melhor momento ou o momento que você recomenda para buscar um advogado, buscar orientação, informação e depois, no segundo momento, efetivamente executar? Olha, Paulo, o melhor momento foi ontem. O segundo melhor momento é agora. Opa! Estou no Eu acho lugar que é certo, uma então, com a coisa pessoa que certa. Boa. eu acho que é uma coisa, Paulo, que fazer é que nem investimento, né? É um planejamento que você faz para a vida. E claro que dentro de todo planejamento tem suas intercorrências. Então, talvez se você é um jovem, né, que está estudando, está no início da faculdade, não está pensando em acumular dinheiro, e é uma coisa que você falou dos jovens que não querem ter, apesar dos jovens de hoje em dia não quererem ter coisas, eu vejo que a inteligência financeira aumentou muito no Brasil. Então, eles podem não querer ter bens, mas eles investem. Eles investem em previdência privada. Eu vejo pessoas jovens que não têm um patrimônio vasto, que já estão investidos em ações, em fundos imobiliários, que eu também sou um investidor. Então, assim, a gente acumula, sim, patrimônio, só que não necessariamente em bens corpóreos, né? Isso é um reflexo até, talvez, de uma economia mais sólida em comparação com as épocas da hiperinflação no Brasil, né? Maravilha. Então, assim, se você tem patrimônio, se você acumula patrimônio, né, você tem que pensar já o que vai acontecer com esse patrimônio quando eu morrer. Se você está jovem, né, e eu me lembro quando eu fiz a minha primeira previdência privada e o cara veio me falar de pecúlio. E quem ia ficar com o meu pecúlio? O que é isso? E aí não Não, é eu vou um levar dinheiro junto extra, comigo. é um seguro de vida, essencialmente, né? Um dinheiro que vai para um beneficiário que se apontaram aos 20 anos de idade para minha mãe, né? Mas é interessante isso que você pensar. As pessoas não têm noção, Paulo, do que vai acontecer com o patrimônio quando elas falecem. Elas acham que, assim, vai para minha esposa, vai para o meu filho. Então, assim, uma coisa que, para nós que somos advogados, você está careca de saber. Você está casado, Boa. maldade, né, Paulo? Já vai estar em Mas casa. entre nós Manda ver. não tem isso. Carecofobia, viu? Mas uma coisa muito interessante que as pessoas não sabem, se você é casado e não tem filhos, né, o, e sua esposa morre, você não vai ser o único herdeiro. Os seus sogros também vão ser herdeiros da sua esposa, né? E quem está casado com união universal, então, os seus sogros ainda vão ganhar uma parte do que é seu, né? Então, eu acho que falta educação, uma educação básica jurídica de entender o que vai acontecer com o seu patrimônio no futuro. Você estava falando isso daí, eu estava lembrando, quando eu fiz o exame da ordem, eu estava aguentando sair o gabarito, eu sentei com meu pai e falei, pai, senta aí, vamos resolver esse negócio. Aí chegamos no direito de família, meu pai virou para mim e falou, putz, uma família é complicada até no código, né? Porque você tem separação total de bens, então passa a vida inteira separado, só que quando morre você participa nos bens dos outros. Aí depois Uhum. tem aquela coisa anômala lá, participação final nos aquestros, né? E aí no que você estava falando, você falou, bom, se a pessoa não tem filhos, mas se ela também não tem pai, se não tem aqui os parentes, tem a tal da herança jacente e a herança vacante. E aí é que o pessoal não sabe. Uhum. Vai pro Estado, pô. Né? Cara, eu falo muito disso, tá? Porque muitas vezes as pessoas, né, vêm falar comigo, não acha que quem vai herdar é aquele filme da Dan Sandler que o primo de oitavo grau ganha uma herança bilionária. É. E Tem que passar uma noite principalmente na tomar casa para cuidado. receber, né? Eu vejo muitos casos das pessoas que me procuram e eu falo sempre que é o tio avô. O tio avô que na verdade é primo do seu avô, que é uma pessoa muito próxima, muito querida da família, por acaso não se casou, não teve bens, cuida da família até, participa de todos os eventos. Mas se você parar para pensar, o primo do meu avô, eu posso
ser o parente mais próximo dele, mas eu não vou ser herdeiro dele. Que a gente chama de do meu tio-avô. Eu sou herdeiro de tio-avô. Se chegar lá na cadeia sucessória e não tiver ninguém mais próximo. Mas, assim, o tio bisavô você não é herdeiro, o primo do seu avô não é herdeiro. E eu acho que primo, né? Às vezes a gente é muito próximo de um primo. Próximo em termos afetivos. E os laços sanguíneos, às vezes, não são tão próximos para a gente se tornar herdeiro. Então, essa pessoa tem que se preocupar muito, né? Com deixar É, pelo o menos um testamento. pessoal fala primo de primeiro grau. Primeiro grau é pai, é É, filho, né? Que na verdade o pessoal não sabe que tem que cobrar, contar até o ascendente sim. comum e depois descer. Falou, não, mas ele é meu primo de primeiro grau. Falou, não, você tem É, aqui ó, um grau pro teu pai, um grau pro teu avô, aí depois mais um grau pra tua tia e mais um grau pro teu primo. Na verdade é quarto ou quinto grau, isso. né? O primo normal, o primo de primeiro grau, né? Que é o filho do meu tio, ele já é meu parente de quarto grau. Ou seja, eu não tenho um vínculo sucessório com o filho do meu primo. Eu não Olha sou uma só. pessoa. E eu tenho primos dos quais eu sou muito próximo, dos dois lados da família, e para mim, às vezes, é muito estranho. Eu tenho minha esposa, meu filho, dentro da cadeia sucessória, para chegar neles vai demorar muito, mas eu acho muito estranho pensar que o filho do meu primo não seria meu herdeiro, né? Então, esse tipo de pessoa, né, é a primeira pessoa que tem que pensar em fazer pelo menos um testamento, senão vai para o Estado, né? Pois é, agora você está começando a entrar numa questão, num ponto aqui que está ficando mais interessante. Não que não tivesse até agora, mas vamos começar a falar um pouquinho de ferramentas. Porque você trouxe aqui o testamento, e tem um tio da minha esposa que ele fez o planejamento sucessório dele fazendo doações parciais de alguns imóveis dentro do limite para não pagar imposto, e aí Uhum. distribui entre três sobrinhos. Mas aí, olha como é interessante, né? Dizem que casa de ferreiro o espeto é de pau. Mas você sabe que aqui é de titânio, né? É, Então, mas por que eu digo isso? Porque o tio fez a doação, deu a escritura e entregou lá para minha esposa, para o meu cunhado e para minha cunhada. E nós sabemos que isso daí, se ele morrer, vai ser perdido. E aí eu já falei, pega isso daí e registra no cartório, né? Porque na hora de abrir a sucessão, vai pegar a matrícula, tá o nome de quem? Do tio. Ah, mas tem uma doação. Ah, mas, cara, o direito é isso. Ah, mas dá para entrar com processo para explicar para o juiz que fez uma doação. Eu falei assim, a primeira pergunta que o juiz vai te fazer foi, por que você não registrou a doação? Né? E isso é um aí, problema, né? e aí me É, fala um pouco de ferramentas, quais que seriam talvez uma estratégia mais simples? O que você tem a dizer aí diante desse panorama macabro de 8% aí nessa alíquota progressiva? é. Vamos pular aí para as ferramentas. Tem algumas outras inovações, se chegarmos lá, porque assim, se for falar tudo, 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 a gente vai criar um curso. E se for criar um curso, eu vou cobrar. Então você vai voltar aqui, não precisa criar o curso, mas nós vamos fazer Exatamente. um repeteco. Vamos, Já está vamos intimado, sim. hein? Mas vamos falar, né? Eu gosto de falar muito das ferramentas de planejamento sucessório. Eu acho que existe uma. A gente fala muito daquilo que está na moda, né? Que só se fala de holding familiar, o que que vai mudar com a holding, o que que mudou com a reforma que teve, o que que vai mudar. E eu acho que a holding familiar é um instrumento muito interessante, mas não é um instrumento que é para todo mundo. E você deu um exemplo muito bom do tio da sua esposa, que é o da doação em vida. A clássica doação com reserva de usufruto, né? E ela é uma estratégia excelente em que você não precisa estar criando empresas e integralizando capital na empresa, para o bem estar em nome da empresa, para passar as cotas para os seus parentes e depois dissolver a empresa. E holding tem várias técnicas diferentes, não é só dessa forma que funciona a holding, tá? Mas a doação em vida em São Paulo, ela tem sim esse limite da faixa de isenção, né, que é um limite anual pela legislação de São Paulo. Então, aí vem essa questão de planejamento sucessório, não é uma coisa que você resolve num mês. Às vezes você vai sentar com a pessoa e falar, olha, seu planejamento para transferir esse imóvel você vai levar 3 anos. Mas aí, o que que acontece? Você tem que beneficiar, por exemplo, 3 sobrinhos e deixar 3 imóveis, um para cada um. E você pode fazer isso. O que acontece se você falece no meio disso, né?
Você fez a doação para o primeiro sobrinho, que deu sorte. Você, você teve um acidente, você não está em idade de vir a falecer. E aí eu gosto sempre de puxar a sardinha para o testamento. Eu adoro o testamento, tá? Porque o testamento dá para fazer muita coisa legal. Porque as pessoas acham que testamento é péssimo, né, Paulo? Eu não sei. Eu, uma vez para uma senhora, eu fiz só para ela oito versões do mesmo testamento. O pior é que ela morreu com cento e poucos anos, né? E fazia o testamento, os sobrinhos iam morrendo, tinha que alterar o testamento no meio do caminho. É, Mas, de fato, as pessoas muitas vezes não gostam do testamento porque acham que é um documento é, macabro, né? E uma outra coisa sim. que eu já enfrentei também foi um pretenso sobrinho que queria a parte dele em vida, né? E até onde eu sei, salvo aqui, você possa me esclarecer, não existe testamento de gente viva, né? Aham, É uma exatamente. condição de validade estar morto, né? Inclusive, os beneficiados pelo testamento não podem participar da elaboração do testamento, né? Eles não pode ser quem redigiu, e acontece Olha só. muito advogado redigindo o testamento do próprio pai, não pode. E também não pode estar presente No ato. no ato do testamento. Tem que ser feito se for com tabelião, então, em cartório, não vai deixar. Ó, você é quem? Ah, eu sou sobrinho, você está no testamento? Tô. Então você não pode Acompanhar. participar. E eu faço isso no meu escritório. Eu faço muito no meu escritório testamento por instrumento particular gravado. Então tem um monte Olha de só, vídeo de leitura de testamento. que É, interessante. Eu não sabia que funcionava, é meio suítes, né? Coloca lá a câmera, a pessoa vai falando. sim, Eu nunca vi isso. eu Olha faço só. dessa forma. Eu pego o meu celular, né? Eu gravo todo o ato do testamento, a pessoa acompanhada das três testemunhas para fazer a leitura do seu testamento particular e todo mundo assina. Que Isso porque interessante. o testamento, vamos falar um pouco do testamento, que eu acho que Fica à por mais vontade. que critiquem, o testamento é planejamento sucessório por excelência. É o planejamento sucessório do direito romano, entendeu? É o que estão fazendo assim, da nossa herança jurídica vem de Roma, né? Mas todas as sociedades sempre tiveram algo similar ao testamento. E eu gosto muito do testamento porque nele você pode dispor daqueles bens que não fazem parte da legítima, né? Da legítima, para quem não sabe, né? A gente tem um limite daquilo que a gente pode dar que não seja para os nossos herdeiros necessários. A gente só pode doar, deixar livremente para quem bem entender metade do nosso patrimônio. A outra metade do patrimônio, ela tem que ser deixada aos seus descendentes, seu cônjuge ou os seus ascendentes. Então, metade do seu patrimônio está livre. Mas o que eu gosto do testamento é que dá para fazer o testamento de um jeito que bem elaborado, ele vai estar precavido dessas situações de mudança um dos herdeiros morreu. E agora? O que acontece? Dá para deixar isso bem estruturado num bom testamento. Você não pode mexer, impedir o seu herdeiro necessário de receber aquilo que é legítimo. Mas uma coisa que pouca gente sabe é que você pode definir como vai ser a partilha da legítima. Então, vamos supor, se você não tem dinheiro para fazer uma doação em vida, você vai ter que, se você não tiver dentro de uma faixa de isenção, você tem que adiantar esse imposto. E eu sou uma pessoa que eu sou partidário, assim, imposto é melhor pagar o mais tarde possível. Por outro lado, né, pelo planejamento sucessório, a gente está fazendo também um planejamento tributário em que a gente paga o imposto antes, mas paga muito melhor, né? Paga muito menos. Então, é essa dicotomia. Mas, às vezes, até para quem sabe da ferramenta da doação em vida, sabe que vai estar economizando, não tem condições, mas tem condições de fazer um testamento. Então, pode, por exemplo, fazer essa partilha em vida. Tenho 3 imóveis. Eu quero que esse imóvel fique desse sobrinho, porque eu tive muitas experiências de vida com esse sobrinho quando morava nesse imóvel. O outro imóvel eu quero que seja por outro sobrinho. Ou até entre os filhos, definir como vai ser a partilha dos bens, inclusive alcançando aquilo que é legítimo. Então, tem essa grande vantagem.
E uma vantagem do testamento, em conjunto com outras ferramentas, é que ele serve como uma precaução. Então, vamos, por exemplo, da pessoa que vai doar 3 imóveis ao longo de 3 anos. Eu posso deixar em testamento, ó, deixo tal imóvel para esse sobrinho, esse imóvel para esse sobrinho, esse imóvel para esse outro sobrinho. Ó, se esse imóvel A for doado para o primeiro sobrinho, ele deixa de ser meu herdeiro. Se o imóvel B for doado para esse sobrinho, ele deixa de ser meu herdeiro. Se o imóvel C for doado, deixa de ser meu herdeiro. Então, se você consegue colocar situações no testamento que estão se alinhando, né, com o planejamento que você fez para executar ao longo de vários anos. Mas tem desvantagem, né? Na verdade, Bruno, eu sou da teoria que não existe mundo perfeito, né? Existem soluções que se adequam melhor a umas situações e outras. Por isso que nós não temos aí simplesmente um modelo de papelaria, como ter um contrato de locação, para fazer o testamento, para fazer um planejamento sucessório. E muitas vezes as pessoas não têm essa percepção, acreditam que o trabalho do advogado é só redigir, mas vai muito mais do que isso, precisa analisar essas situações, né? Uhum. Veja que você já trouxe um dado que muitas vezes as pessoas desconhecem completamente, Sim. porque é do populacho aí, ou do conhecimento mais popular, né? Não querendo ser repetitivo, mas de que as coisas são deles, ele faz o que ele quer, mas não é assim. Você tem filhos, tem a legítima, né? E Uhum. tem outros que falam assim, não, mas eu gosto do cachorrinho, eu gosto do Fluff. Eu vou deixar minha casa pro Fluff. Uhum. E não pode, né? Tem Você já que pegou fazer um algum... vídeo sobre isso, porque o pessoal tem gente que fez isso. Aqui no Rio de Janeiro, uma conhecida socialite carioca deixou um apartamento na lagoa de, sei lá, 300 metros quadrados para a sua Shih Tzu. É, Não, e fez isso por testamento. bom, mas não foi um testamento público, né? Porque o tabelião não pode Foi, registrar um negócio desse, então, né? o que ela. Mas aí é um ato similar a uma doação com encargo. Na verdade, a grande beneficiária foi uma sobrinha, se não me engano. Só Sim. Ou só que seja, essa sobrinha tem um encargo de cuidar muito bem dessa cachorrinha até morrer. jogou numa gaiola aí num É, hotelzinho de cachorro e tá curtindo a com vida. fiscal e tudo, né? Para ver se está cumprindo com o encargo. Mas aí eu acho que começa a chegar perto daquela figura da fundação, né? Que é interessante, que É, isso era, também. né, ou é muito comum para famílias muito abastadas que às vezes querem ter aí um trabalho social no pós-vida, então direciona os bens para criar uma fundação. Essa fundação vai ser gerida e esses valores vão ser utilizados normalmente em prol, muitas vezes um hospital, muitas vezes uma É, associação, né? a fundação, né, ela tem esse caráter de filantropia. Tem até uma época assim, umas pessoas que tentaram subverter isso, né? Fazer uma fundação por testamento com filantropia voltada para os seus parentes. Teve alguém, mas assim, o caráter assim, a fundação ela tem que exercer uma função social, né? O que acontece é que os parentes acabam podendo dentro da fundação exercer cargos de diretoria e serem remunerados por isso. Mas assim, uma família é tão abastada que uma remuneração de cargo de diretoria não é aquilo que faz a diferença nessas famílias que deixam uma fundação. Mas também é aquilo que a gente aprende, né, que o testamento pode ser usado para criar uma fundação. Mas eu queria falar, Paulo, assim, que eu falei muito bem do testamento e tem duas desvantagens que sempre se menciona, né? A Mas primeira. espera um Ah, pouquinho. Antes de você falar, para você que está acompanhando aqui, se por um acaso você ainda não segue o Dr. Bruno, clica aqui na carequinha, coloca para seguir e se você tiver pergunta, manda para ele. Agora sim, Brunão, manda a desvantagem. Boa exatamente, o noite para o pessoal está Rick, assistindo só mandar. Marcel. A desvantagem, né? Existiam duas grandes desvantagens. Uma delas mudou até, não por conta de reforma, mas por conta de mudanças na legislação, nas resoluções do CNJ, que antes
em todo caso de testamento, você tinha que ter no seu inventário uma etapa judicial. E aí você pega todos aqueles benefícios do inventário extrajudicial, você acaba atrasando isso porque o testamento tem que passar por um juiz que tem que ler aquele testamento, fazer ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, e só depois que você pode passar a fazer esse inventário extrajudicial seguindo o testamento. Hoje, o CNJ já liberou que, estando todos de acordo com o testamento, pode ser superada essa etapa judicial no inventário extrajudicial. E alguns estados já estão aplicando dessa forma em relação ao testamento. Então, já podemos fazer inventário extrajudicial com testamento e não ter que passar pelo aval de um juiz. E todos os estados eventualmente vão se atualizar, né? As corregedorias estaduais têm que se atualizar, mas para se adequar a isso. Isso aí é muito vantajoso, porque tira um dos principais problemas do testamento, que é atrasar o inventário. O outro problema não tem muito jeito, né? Que é assim, o testamento, infelizmente, se algum herdeiro tiver alguma insatisfação com o testamento, ele tem o direito de contestar esse testamento. E a principal forma de contestar o testamento de qualquer herdeiro é atacar a validade, falar que a pessoa que redigiu o testamento não estava em pleno exercício de suas faculdades mentais, tentar encontrar alguma formalidade que faltou no testamento, e vai perder, tá? Na maioria. Por isso que eu faço testamento gravando no meu escritório, principalmente particular. Mas vai perder, mas é uma pessoa que, um único herdeiro que está insatisfeito com aquilo, consegue atrasar a vida de todo mundo em anos. E se coloca, exatamente porque está atrapalhando a vida de todo mundo em anos, em uma posição de negociar. Então, por isso que eu digo, o testamento, se você prever grande conflito por causa do testamento, ele não vai ser a melhor solução. Entendi. Nós estávamos falando aqui de testamento, planejamento sucessório. Chegou aqui a dona patroa, aqui a Maristela, boa noite. Chegou o Rick também. Boa noite, Maristela. A Marislande. Então, mas é interessante, porque essa novidade que você traz de fazer o testamento em vídeo eu não sabia. E realmente essa questão de ter removido esse entrave para não precisar mais fazer a abertura do testamento judicial foi um avanço muito interessante. Mas é uma ferramenta interessante quando você tem aí uma sucessão mais tranquila, ou seja, que você sabe que as pessoas que vão receber não vão ter muita dor de cabeça, e aí funciona bem. E esse testamento ele precisa ser registrado também num cartório de notas? Como é que funciona, Bruno? O testamento ele pode ser feito por instrumento particular, que é uma solução que eu gosto muito. Tem pessoas até que fazem o que chama, tem gente chamando de testamento de gaveta, né? Você faz um testamento determinando algumas coisas, mas isso só vai... você meio que combina com o testamenteiro. Se todo mundo fizer a partilha do jeitinho que eu quero, você nem precisa botar esse testamento, nem precisa aparecer com esse testamento. Então fica aquele negócio, fulano falou que quer assim, mas aí se a gente for botar o testamento antigamente, né, vai ter que passar por um juiz. Então, assim, se a gente fizer a partilha assim, eu não vou invocar esse testamento na justiça. Então, o testamento particular é o único que consegue fazer isso, né? Porque no inventário você tem que fazer uma busca pública de testamentos, e o testamento feito em cartório ele vai seguir, ele vai ser encontrado antes de você concluir o inventário. Então a gente tem um testamento particular, que tem gente que faz essa estratégia do testamento de gaveta. O testamento particular ele tem que ser lido pelo testador na presença de 3 testemunhas, tem uma série de requisitos, né? Por exemplo, como eu falei, o beneficiário não pode ser testemunha, o beneficiário não pode ser o redator do testamento, ou seja, se é a pessoa que realmente escreveu o teor do texto. E eu gosto de fazer gravando exatamente para rechaçar qualquer ataque à validade desse ato. Estou gravando, mostrando, porque as pessoas quando vão atacar falam, às vezes as pessoas falam
de forma mais simplificada, né? Faz o documento, aí passa na casa de um amigo, manda assinar, passa na casa do outro amigo, manda assinar, passa na casa do outro amigo, manda assinar, aí vai no processo judicial e pergunta, ele leu na frente de você o documento? Aí o cara já fica, não, ele não leu, ele passou, falou para mim que ele me pediu para assinar, eu assinei. E tem juiz que encrenca com isso, né? Então, assim, é um ato particular, mas é um ato solene, é um ato que segue uma série de formalidades que tem que ser cumpridas, né? Então, por isso que eu gravo para mostrar, ó, todas as formalidades foram cumpridas e tem gente fazendo por videoconferência, sabia? Olha que interessante. Tem juiz admitindo testamento por videoconferência e assinatura eletrônica. Faz a leitura por videoconferência e no final todo mundo faz a assinatura do GovBR. Que interessante. O e-notariado ele tem também um sistema nesse sentido de você fazer essa leitura por videoconferência e depois recolher as assinaturas. É bem similar, né? A uma escritura pública, mas não é público. E o outro formato do testamento é o testamento público, né? Que pode ser o testamento público comum ou o testamento público cerrado, que fica no envelope lacrado. O testamento público ele tem uma grande vantagem de que você sabe que ele vai ser descoberto. Você não faz o inventário da pessoa sem fazer uma pesquisa por testamentos públicos. Já o particular pode se perder, é o risco dele. O que eu faço também para mitigar esse risco, né, é fazer o registro do testamento particular em cartório de registro de títulos, que é aquele cartório que tem essa função de arquivar documentos particulares. Ele não deixa de ser particular, ele não vai ser encontrado numa busca de testamento, pelo menos não no sistema atual, mas as pessoas interessadas sabem, ó, esse testamento existe em tal lugar, então pode pegar fogo na sua casa, pode perder o documento, você sabe que está naquele cartório, e se fizer a busca no cartório, fala, ó, eu quero encontrar o testamento de fulano, só falando o nome da pessoa, o cartório... Mas aí ele passa a ser público, né? Não passa a ser público. Ele é um testamento particular que está arquivado no cartório de registro de títulos e documentos. Continua... Mas aí então é um testamento cerrado, porque tem o testamento público e o cerrado. Não, o cerrado é feito com tabelião. Tá. Também o cerrado você vai ler para o tabelião, que vai ver se tudo aquilo está de acordo com a lei e vai deixar num envelope cerrado. Ele também é o público também. E o cerrado ele também tem que, ele continua tendo a necessidade de ser aberto em uma sessão judicial ou pode ser feito extrajudicial? Eu acho que a resolução não fala sobre isso especificamente diante dessa omissão do CNJ, né? Eu entendo que o cerrado tem que ser aberto por um juiz, né? Judicialmente. Aí é o procedimento de abertura, registro e cumprimento de testamento padrão. Entendi. Maravilha. Bom, então nós já sabemos. E para fazer o testamento precisa estar em condições também, né? Ou seja, não adianta a pessoa ficar lá, principalmente condições mentais, né? Porque isso é o que você colhe no vídeo também, né? Para poder dar validade. Sim, a pessoa está lendo lá o documento, está vendo que só de ver que a pessoa está sabendo ler, né? Já demonstra isso. Mesmo porque em capacidade também tem que ter o processo de interdição. Então, se a pessoa está interditada, é capaz... Né? Até que a pessoa sofra um processo de interdição, né? Presume-se que tinha capacidade civil para todos os atos praticados. Mas é o que mais se ataca no testamento. Na verdade, não passa, tá? Os juízes, a maioria dos tribunais está sendo tem sido muito flexível com as formalidades excessivas do testamento, para se entender que assim, a gente tem que respeitar o testamento, que é a disposição de última vontade da pessoa. Então, você vai ver decisão judicial aceitando testamento por videoconferência, aceitando testamento assinado por duas testemunhas. Não faria, tá? Porque a lei diz três. Mas a gente tem visto mais leniência com o excesso de rigor de um testamento. Ô Bruno,
eu quero te fazer uma pergunta, pode ser que seja alguma coisa um pouco básica, mas acredito que seria interessante contribuir aqui para a audiência. A diferença entre herdeiro e legatário. Isso é bem interessante, né? O, o legatário, o herdeiro é uma pessoa que está recebendo o seu patrimônio de uma forma universal. Quando você falece, né, você deixa a sua herança. Quem representa a herança é aquilo que a gente chama do espólio, né? A herança vai ser o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa, ou seja, é tudo. Você pode ter herança negativa, se você tem mais dívida do que patrimônio, pronto, sua herança é negativa. E quando você é herdeiro é quem recebe a herança. Quem recebe a herança recebe tudo, recebe a universalidade, o ônus e o bônus. Você tem direito a um percentual, a uma fração de tudo. Então, uma pessoa que deixou, por exemplo, 3 filhos, morreu sem esposa, deixou 3 filhos. Cada filho vai receber 1/3 de tudo, o ônus e o bônus. Já o legatário é uma pessoa a quem é deixado um bem específico. O legatário só existe por testamento, ele tem que ser mencionado em testamento, e a pessoa vai se tornar legatária quando você define, por exemplo, que essa pessoa vai receber aquele imóvel específico, aquele carro específico. E tem uma série de regras que diferenciam o herdeiro do legatário. Então, é uma diferenciação bem interessante e que eu sempre levo em consideração quando eu faço um testamento, exatamente para explicar, olha, você quer que essa pessoa seja seu herdeiro ou legatário? Você vai deixar esse imóvel para essa pessoa? Se você, quando falecer, já tiver vendido esse imóvel, essa pessoa não vai receber nada, entendeu? Então, é bem interessante, sim, falar disso, a diferença entre herdeiro e legatário, e isso aí, quem faz um bom testamento está bem ciente dessa diferenciação. Até em regras de sucessão, o legatário, né, se o legatário, o herdeiro testamentário também, né, se o herdeiro testamentário morre antes do testador, não passa para os seus descendentes, legatário idem. Então, se você quiser que, quero que meu herdeiro testamentário seja fulano, se essa pessoa for morrer antes de mim, serão os seus descendentes. Se você não botar isso, esses descendentes não vão herdar. E eu já tive muito caso que falou, olha, eu quero que seja a... Eu tive um caso de um cliente que falou, olha, eu quero que meu herdeiro seja minha sobrinha. Aí eu falei, mas se a sua sobrinha morrer antes de você, tem que deixar claro que quem vai herdar no lugar dela são os filhos dela. Ele, não quero não. Não, se ela morrer antes de mim, não quero que vá nada para os filhos dela, não. A Interessante. gente respeita a vontade do autor da herança. Ele é a autoridade máxima quando a gente fala em planejamento sucessório. E por falar nisso daí, e aquelas heranças ou aqueles legados, né, condicionais, né? Ou seja, só vai receber a casa se tiver casado, ou só vai receber se tiver solteiro. Isso hoje a legislação comporta, é possível. Ou seja, só vai receber se estiver casado com fulaninho. Só vai receber se cuidar do cachorro. Pois é, Sim. né? Pois é. Que interessante. Uma outra coisa que é interessante, acho que para tratar, é que muitas vezes as pessoas falam assim, bom, eu vou renunciar em favor do fulano. E aí talvez Uhum. poderia conectar, porque você não renuncia em favor de alguém, você renuncia e volta Uhum. para o Montemor, né? Sim. É interessante isso, né? Isso é uma ferramenta também de planejamento sucessório, a renúncia. O ato de renúncia é uma ferramenta de planejamento sucessório, inclusive uma das mais poderosas, porque eu digo que é a única ferramenta de planejamento sucessório que, sendo executada de forma correta, e ela tem que ser muito bem considerada, porque a renúncia é irretratável. Então você tem que pensar muito bem nos efeitos dessa renúncia antes de renunciar. Mas ela é a única forma que consegue 100% de isenção de imposto. Porque, não, pensa comigo uma situação simples. Temos avô, pai e filho. O avô tem um imóvel, vai falecer, vai deixar para o pai, vai pagar o imposto, 4%. O pai faleceu, vai para o filho, vai pagar imposto de novo, 4%. Então vamos supor que o avô faleceu,
aquele pai renunciou e, por força dos efeitos da renúncia, para esse caso específico, vai para o filho diretamente. Você pula uma geração inteira. Se você pula uma geração inteira, você pula uma cobrança de imposto inteira. Então, é uma ferramenta muito poderosa. Isso é interessante, que agora, enquanto você me falava, me ocorreu duas coisas. E isso é mais ligado também à regularização de imóveis, porque uma das questões sobre a regularidade do imóvel é justamente esse descaso das pessoas com fazer a própria sucessão quando vem a falecer. Então é comum você ter casos onde morreu um, morreu dois, morreu três, e às vezes tem dois, três inventários para fazer. E isso daí acaba embolando, né, e acaba caindo numa questão dessa. E a renúncia que você estava dizendo também, penso no sentido de você ter a possibilidade de redirecionar mesmo entre os que estão vivos. Porque, digamos que tem três irmãos, então você vai criar um condomínio de um imóvel entre esses três irmãos. Aí o que muitas vezes acontece? Faz o inventário, os três entram em condomínio e aí depois vira aquela bagunça. Um quer vender, outro não quer vender. Agora, o que poderia ser feito, né, nesse caso? Em vez de fazer essa sucessão, seria dois irmãos fazer a renúncia, entre eles fazem uma composição e um fica só com o imóvel, né? Interessante. Interessante, é bom. É algo que dá para pensar, né? A questão é que, e aí vem essa questão da renúncia, né? Você falou, não pode, a renúncia vai em favor do monte, né? A doutrina fala em dois tipos de renúncia, a doutrina e a prática, né? A gente tem a renúncia abdicativa e a renúncia translativa. A renúncia pura é a renúncia abdicativa, é você falar, não quero essa herança e não quero saber o que vai acontecer com ela. Volta para o monte, que é a herança, para ser partilhado entre os herdeiros remanescentes. Essa é a renúncia pura, é a renúncia abdicativa. Agora, quando você renuncia em favor de uma pessoa específica, mesmo que seja de forma gratuita, você está fazendo a renúncia translativa, uma renúncia que acompanha uma transmissão. Você está beneficiando uma pessoa específica. Se você está pegando uma herança que é o seu direito e você não está abrindo mão dela, pelo contrário, você está decidindo que esse seu direito vai para outra pessoa, você está, na prática, fazendo uma doação. E é assim que a lei interpreta, é assim que as secretarias de Fazenda do Estado interpretam e cobra um imposto sobre esse ato de doação que você faz por meio da renúncia translativa. E aí você falou uma outra coisa, Paulo, que compensar entre os herdeiros, né? Se a gente está falando em compensação, na verdade a gente está falando como se a gente estivesse vendendo a nossa herança, né? Então é uma cessão onerosa. Que você não vende. Quer dizer, o nome do ato não é uma compra e venda, o nome do ato é cessão onerosa de direitos hereditários. E claro, a gente pode estar falando da pessoa estar fazendo isso sem estar declarando dessa forma, a gente sabe como é que é o jeitinho brasileiro, mas se você faz isso, faz a renúncia abdicativa e do nada o outro herdeiro faz uma transferência de dinheiro para você, você está simulando uma cessão onerosa de direitos hereditários. Então, assim, mas assim, é uma solução interessante, independente de falar, isso vai ser taxado ou não vai ser taxado, né? Independente de falar se vai ser taxado ou não, né? É muito interessante a gente pensar nisso, em soluções. Especificamente em relação à renúncia, a gente tem que tomar muito cuidado. Essa minha técnica que eu falei, pular uma geração. Se você tem irmão, tem que tomar muito cuidado de fazer isso. Você tem que fazer junto essa renúncia para passar para a geração seguinte. E para ser justo, os dois irmãos têm que ter a mesma quantidade de filho, porque quando pula para um outro grau de parentesco, né, e todos herdam naquele mesmo grau, eles voltam a herdar pelo que se chama por cabeça. Então, se temos dois irmãos que iriam receber metade cada um. Um irmão tem 2 filhos, outro irmão tem 1 filho. Se os dois renunciam,
Os netos que estão recebendo, considerando a renúncia dos pais, eles estarão recebendo 1/3 cada um, e não aquilo que cabia ao pai que renunciou. Então, assim, Perfeito. direito das sucessões são regrinhas do jogo que um dia o legislador fez, e a gente tem que ficar muito atento, porque não é uma questão só de justiça, de bom senso, é uma questão assim, precisamos de uma regra para isso. Que às vezes o justo é ter uma regra. E o advogado que trabalha com isso tem que dominar muito bem essas regras para não acabar errando, né? É por isso que precisa conhecer e ser especialista. E eu vou dizer mais, Bruno. Eu fiquei aqui com a minha cabeça fervilhando e tenho aqui mais uma série de perguntas. Mas eu não vou te fazer essas perguntas agora, sabe por quê? Eu quero deixar esse gostinho de quero mais. Uhum. Porque o assunto tá bom, a companhia tá ótima, e aqui vai a notificação, a intimação para você voltar aqui para nós continuarmos esse bate-papo. Não precisa se preocupar que nós não vamos transformar isso num curso. Mas sim, vamos continuar aqui a prover mais informações para que as pessoas procurem um advogado para orientar e não para consertar alguma coisa que foi mal feita. Inclusive, se você está assistindo aí, aproveita, @Bruno Nicolino ADV, especialista aqui em planejamento sucessório. Ele vai trazer sossego não só para você, que vai ter certeza de que quando não mais estiver aqui, não vai deixar um abacaxi para a família, mas mais do que isso, você vai garantir a tranquilidade dos seus entes queridos quando você não estiver mais aqui. Não é isso aí, Brunão? É isso aí, Paulo. Como o tempo passa rápido, né? Pois é. Mas então vamos encerrar agora para deixar esse gostinho que quero mais. Mas antes disso, eu te dou a palavra aqui para fazer as considerações, teu recado final, e aí depois nós deixamos o pessoal em paz, mas com a vontade aí do repeteco. Então, só agradecer o convite, Paulo. Foi excelente estar aqui. É sempre um prazer estar conversando com você. Sinto muita saudade desse meu amigo que mora num outro estado, né? Obrigado a quem participou, Maristela, João, meus seguidores que estão acompanhando. Não deixe de seguir também o Paulo. Qual é o Instagram, Paulo? Que é @PVGADV. @PVGADV, para também acompanhar o Paulo, especialista em direito imobiliário, que tem muito a se comunicar nessas duas áreas, né? Então é isso. Uma boa noite a todo mundo. Boa noite, Paulo. E vamos marcar a próxima, né? Ah, com certeza. Você sabe por quê, Brunão? Quando o pessoal gosta, o pessoal pede repeteco. E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. E aí eu queria aproveitar para deixar um convite para você que está assistindo, porque semana que vem temos mais conteúdo e vamos falar aqui de gestão de escritório com o SDR, com a Naira. E aí quero contar com a sua audiência para brilhantar esse encontro que nós temos aqui. Brunão, foi um prazer. Quando você estiver aqui em São Paulo, faço questão de te receber, de te dar um abraço. E quando eu for para a Cidade Maravilhosa, você se prepara. Eu vou aí Eu também. vou Tá bom? cobrar, vou ficar muito chateado de você não visitar o meu escritório a 2 quadras da praia. Ô, maravilha. Aí nós damos um pulo na praia para tomar caipirinha também. Com Certo? certeza. Um grande Grande abraço, meu querido. Uma boa abraço, noite para Paulo. você e para o pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Com licença.